toca, que faz com que a gente lembre de momentos e tal, com a Ana Teves, que é fisioterapeuta, a Sheila Voschik, que é nutricionista, e a Suzana Borba, que é pediatra. Eu disse no início do programa que este é o grupo mais antigo da Opinião. Agora, quando a Opinião estiver fazendo aniversário, nós faremos uma festa assim com todos os grupos, né? Nós temos gente pra caramba que participa. E este grupo é muito especial, porque foi o grupo que iniciou esta série de conversas que não pretende ser tecnicista nem científica, mas muito mais uma questão de existencialidade daquilo que a gente vive, sente. É por isso que geralmente nós não tratamos de assuntos específicos da área de cada uma ou de cada um. Hoje, falando sobre cinema, a gente, no primeiro momento, falou a respeito de seriados, falamos a respeito de desenhos, e agora vamos tentar falar de alguns filmes clássicos. Eu, por exemplo, quero lembrar um dos filmes que foi marcante na história do cinema mundial, tal, que é Cleópatra, com a fantástica Elizabeth Taylor, né? Um filme que deu um prejuízo tamanho, foi uma decepção a arrecadação, foi uma mega produção, e que é um dos filmes que me chama a atenção porque fala justamente desta confluência entre o Império Romano e a decadência do Império Egípcio. A Cleópatra, que não era uma egípcia de nascença, assim, no sentido de ter origem egípcia, ela tinha nascido no Egito, mas ela é filha de um antigo Ptolomeu, ou seja, quando Alexandre o Grande invadiu o mundo, ele fundou várias cidades neste mundo que ele invadiu e deu o nome para essas cidades, na maioria das vezes, de Alexandria. Por isso que no Egito hoje tem uma cidade muito famosa chamada Alexandria. E ele deixou governantes em cada um dos lugares que ele passou e conquistou. E estes governantes eram chamados Ptolomeus, eram generais. A Cleópatra, então, ela é descendente de gregos. Ela é filha de um Ptolomeu, de um dos generais, da sucessão de generais de Alexandre. E aqui é um filme que retrata um romance fantástico entre Cleópatra e duas figuras do Império Romano, o imperador e um dos generais, Marco Antônio. E o filme mostra todo o encanto, a beleza e a tentativa norte-americana de fazer superproduções que marcassem época e que levassem o público ao delírio. Foi uma decepção, mas foi ser reconhecido como uma grande obra no sentido de ter retorno financeiro, que é o que conta hoje em dia, tempos depois. Suzana, um filme antigo que te marca bastante, assim, que tu, de repente, é um épico, sei lá, um filme, tu falaste aí em Guerra nas Estrelas e tal, tem alguma coisa especial, algum filme que vai te fazer lembrar de alguém, de um ator, de uma atriz e tal? Bom, filme, não clássicos, não falando de clássicos, mas filme antigo, Mad Max, que me lembra o Mel Gibson. Aliás, vocês tinham que ver o que a Suzana estava falando aqui na hora do intervalo a respeito dos sonhos que ela tinha com Mel Gibson. Ela disse que não podia falar, né? Mas agora eu já entreguei. David, tu é uma figura. Bom, não vou contar os meus sonhos, que são meus particulares com Mel Gibson. Mas eu sonhei já com Mel Gibson, porque eu sou muito poderosa nos meus sonhos. Só nos sonhos, né? Mas pelo menos nos sonhos. Mas Mad Max foi um filme realmente que me marcou bastante. Filmes antigos também, que não tão antigos como Cleópatra, mas um filme que me marcou bastante e que para mim foi muito importante, ET. E eu até assisti com os meus filhos há pouco tempo e eles não sentiram a mesma coisa que eu senti na época que o ET foi lançado, assim. E eu acho um filme maravilhoso, assim, muito profundo. E um dos melhores filmes que eu assisti, que é um filme muito atual e que eu recomendo, que todo mundo deve assistir, eu, graças a Deus, assisti em 3D, eu me puxo, eu vou a Porto Alegre ver em 3D os filmes, foi Avatar, que é da linha do ET. Ótimo, assim, é um filme atual, né, mas muito bom também. Vi também em 3D, vi lá no shopping da Zona Sul, como é que é o nome? Oi? Shopping da Barra, exatamente, eu vi. Maravilhoso Avatar em 3D, né? É muito legal. Uma das coisas que me chama a atenção no 3D é que geralmente no filme, eu acho que é 2D, chamado filme normal, a legenda está na frente
no 3D, a imagem às vezes vem pra frente da legenda e a legenda está no fundo, né? Sheila, um filme que te marcou, assim, pra caramba. Aliás, tenha me marcado. Um só, tem vários. Mas antes, só uma coisa que eu lembrei quando tu estava falando dessa questão de fracasso, assim, de um filme que é uma mega produção e acaba não correspondendo à expectativa financeira, enfim. Tem muitos filmes muito bons, né? E que são recordes de bilheteria e que na hora do Oscar acabam não levando estatueta nenhuma, né? Isso é uma coisa também que é bastante interessante, né? Às vezes filmes que se cria uma expectativa enorme em volta, né? Eu acho, né? Que são super comentados, recorde de bilheteria e que na hora da premiação acabam não levando... Tem um outro agora. Tem alguns clássicos que aconteceram isso. O Vento Levou não foi que levou várias, mas tem alguns que eu não lembro assim agora, mas eu dei uma lida que tem muitos, né, muitos filmes que... Tem um, Sheila, que eu não lembro nem o nome, é alguém que vai pra Marte, uma coisa assim, que é um filme da Disney, que foi feito agora e que está decepcionando, assim, nas bilheterias e tal. Mas eu não lembro o nome do filme, ou seja, é bem recorrente, bem comum, né? Acontecer. Só falando do Mel Gibson e do Mad Max, como quiserem, foi uma trilogia, se eu não me engano. E um dos episódios super bacanas, eu não lembro se é o segundo ou terceiro, com a Tina Turner, né? Fantástica lá. Maravilhosa. E mostrando as suas pernas e tal. Não, mas era a grande jogada da Tina Turner sempre foi a questão de mostrar as pernas e tal. Tanto ela sempre fechou, sempre se apresentou com saia curta. E no filme não vai deixar a desejar, né, de fato. O Mel Gibson é o do Coração Valente, esse né? mesmo, do Patriota. Patriota, são filmes também inesquecíveis, né? Máquina Mortífera. Não são tipos de filme que eu gosto muito, assim, que me chamam muita atenção. Eu prefiro esses. Eu adoro filmes épicos, históricos, né? Nenhum desses que vocês estão falando eu assisti. Eu gosto de filme de ação. Eu gosto de filme policial. Eu gosto de filme de aventura. Eu gosto de assistir os clássicos e os épicos, mas eu curto bem mais esses filmes assim que tem bastante ação, assim, bastante correria. E cinema também acaba sendo como música, como literatura, cada um vai tendo, não tem o que é bom e o que é ruim, né? Tem aquilo que é bom pra mim e o que não é. Eu acho que vale recordar também alguns Águas com Açúcar, né? Guarda-Costas. Olha, Kevin Costner e com a Whitney Houston. Uma Linda Mulher, Ghost. Uma Linda Mulher, Ghost. Gold é com... Como é que era o Patrick? Swayze. Isso, já foi, né? Já tá na eternidade. Aquele filme maravilhoso também. Filmes que marcam, né? Filmes que marcam bastante. Atual... Vocês comentando sobre atores, uma pessoa que me chama bastante atenção, Johnny Depp. Eu acho um ator maravilhoso e muitas vezes dá a impressão de que a partir do momento que ele deixa ser o ator é que ele está atuando, porque ele consegue fazer os filmes tão bem que tu acha que aquela lá é realmente a pessoa, né? Piratas do Caribe, né? Eu lembro outros filmes deles. Né? Exatamente, os filmes fantásticos, por exemplo, eu acho que é ele, sim. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é dele, e Eduardo Mãos de Tesoura, que é agora, maravilhoso. Alice no País das Maravilhas, ele faz o Chapeleiro Maluco também, né? É um ator fantástico, fantástico. Eu gosto dele também. Agora, destes atores, assim, tem alguns casos que são engraçados no cinema, né? Que são pequenas cenas que marcam e que dizem muito. Por exemplo, vocês lembram do Ed Murphy? Eu não achava ele muito engraçado, mas tem uma cena que é maravilhosa, assim, que para quem estuda a questão da sexualidade e tal, que é ele tem assim uma verdadeira fissura, um verdadeiro desejo por pés no filme O Príncipe das Mulheres. E ele é um cara, me parece que ele é filho de um rei africano, tal, que vai para Nova York, e ele faz o maior sucesso com as mulheres. E ele
encontra uma mulher assim maravilhosa, estonteante, linda, e ele vai pra cama com ela. E ele é apaixonado por pés, e ela é maravilhosa. E ele começa, então, a se rolar na cama, tal, tem um edredom por cima, e ele quer olhar os pés dela e ele não consegue, né? De repente, assim, o edredom vem pra cima, a coberta vem pra cima, e ele consegue ver as unhas dela que não estavam feitas. Acabou tudo. Aquela cena maravilhosa, tu lembra disso? Eu lembro dessa cena, é bem legal, é um filme muito bom. Outro tipo de filme que eu adoro é comédia, filme leve, assim, eu adoro. Depois eu quero perguntar sobre os romances. Continuando essa história de filmes antigos, aqui eu falei do Cleópatra, tem um outro que eu falava com as gurias no intervalo, que é o Assim Caminha a Humanidade. Este filme aqui, ele tem um cara que marca toda uma época, todo um jeito de ser, que é o James Dean. A questão da moda, a questão da liberdade. Anos 50. Anos por aí. 50. Eu tenho que até olhar aqui quando foi feito. 56. 56. Eu sei que marca uma geração, né? Exatamente. Esse ator. E aí tá Elizabeth Taylor, Rock Hudson, que foi um cara famoso também, e o James Dean, que foi um ícone. E aconteceu uma tragédia, porque na verdade, esta superprodução também não foi vista pelo James Dean, ele não conseguiu ver a finalização. Ele morreu no acidente de carro e que houve uma comoção nacional na época nos Estados Unidos e tal. E este é um filme que vale a pena também. Este filme aqui é uma edição especial em DVD duplo que eu já vou emprestar para Sheila, para ela poder assistir. Não assisti. Outro filme, gurias, que é um clássico, A Noviça Rebelde. Maravilhoso. Tu falavas, Sheila, que é um... Como é que é, gente? Um musical. Um musical, isso aí. Se passa Os musicais na Segunda também Guerra são, Mundial. né, bem interessantes. Este filme é fantástico. Ela vai cuidar das crianças. Eu estou contando aqui 4, 5, 6, 7 crianças que ela vai cuidar de um cara que é viúvo. Vai se apaixonar por ele vai se apaixonar por ela. As crianças vão se apaixonar. É fantástico. Esse filme vale a pena ver. Quem não viu, vá ver A Noviça Rebelde, que também marca a história do cinema. E um outro que é considerado por muitos como um dos melhores filmes de todas as épocas, ele geralmente está na lista dos 100 melhores, Casablanca, que é um filme que se passa também dentro de um contexto de Segunda Guerra, com um agente tal que tem todo um enredo dentro de questão de um bar, e depois vai tentando trazer informações especiais tal. E é um filme também ganhador de Oscar, em que marca a performance de épocas de atores que a gente nem conhece, como a Ingrid Bergman. São mulheres assim já, como Elizabeth Taylor, tal, que marcaram a época do cinema dos anos 50, 60 tal, e que no Brasil não é tão conhecido, principalmente por nós, né? Talvez as pessoas mais antigas conheçam. Bom, enfim, há muitos filmes clássicos antigos e que podem ser vistos hoje, podem ser revisitados hoje, inclusive sendo remasterizados, tal, né, com uma qualidade de áudio maravilhosa. Uma iniciativa bem legal, claro, distante da gente, mas em São Paulo está acontecendo... tem a maior tela de cinema ao vivo, ao ar livre do Brasil, em São Paulo. E aí está sendo rodado filmes também antigos, como não é Pânico, é Psicose, né? O Poderoso Chefão. Como eu esqueci disso, da Marilyn Monroe, enfim. Alfred Hitchcock. Isso Meu aí. Deus então do eu céu. acho que assim, e junto com essa tela ao ar livre, então acontecem shows, acontecem festas, então são iniciativas, eu acho que também acabam incentivando, né, o gosto também pelo, né, o gosto de ir ao cinema, de assistir na tela, que com certeza assistir um filme, né, no cinema tem diferença, por mais tecnologia que a gente tenha, é diferente, marca muito mais o filme que tu assiste no cinema do que o filme que tu vê em casa, e, pelo menos na minha opinião, né? Claro que sim. Agora, gurias, cinema... A telona é mágica, e tem que ser boa companhia, né? Porque é marcante em todos os sentidos. Tem que estar bem acompanhado e tal. Cinema não se vai de qualquer jeito e nem com qualquer pessoa, né? Tem que ter cuidado com isso. Falando de cinema, de bem acompanhado e tal, o que vocês viram por último no cinema, assim? Eu posso confessar o que eu vi. Pipoca, gente, pra caramba. Eu fui ver com o Nicolas Cage, o Motoqueiro Fantasma 2.
Eu adoro heróis, né? Eu adoro super-heróis, tudo isso, porque eu fui criado com os quadrinhos e tal. Eu vi o 1, fui ver o 2. O que tu